O nosso tema é sobre Digital Customer Journey Mapping, mas é muito importante, numa fase inicial, nós falarmos um bocadinho sobre Customer Journey Mapping de uma forma genérica. Eu não sei se aqui alguém já trabalha e costuma fazer planeamento ou mapeamento da jornada do consumidor. Se alguém já faz, manifestem-se, por favor, no chat, porque posso vos incentivar a participar um bocadinho também nesta sessão. Customer Journey Mapping é uma ferramenta utilizada, portanto, em vários âmbitos. Se calhar, quando se começou a falar mais sobre este mapeamento, foi com as técnicas que foram surgindo na área do Design Thinking. É algo que nos ajuda, portanto, a perceber e a representar um conjunto de situações e, a partir daí, portanto, identificar ações e medidas corretivas em vários cenários distintos. Portanto, de uma forma muito genérica e numa definição muito superficial do que é Customer Journey Mapping, um mapeamento da jornada consumidor, nós podemos considerar que é uma documentação ou representação completa de todas as experiências que estão envolvidas na interação de um determinado consumidor com uma dada marca ou organização. Ou seja, um consumidor pode interagir com uma marca de várias formas, não é só no momento da compra, não é só no momento do usufruto de um determinado produto ou serviço. Muitas vezes essa interação ou essa jornada começa muito antes, por vezes até antes de conhecerem sequer da existência de um dado produto ou da própria marca. E ao conhecermos toda essa jornada, permite a nós, para quem trabalha no lado das marcas, conseguir trabalhar muito melhor esse conjunto de interações e assim envolver muito melhor o nosso cliente. No fundo, o Customer Journey Mapping não é mais do que uma ferramenta que nos permite, do lado das marcas, ter uma visão de toda essa experiência na perspectiva do consumidor. E eu estou a insistir um bocadinho na palavra experiência, porque quando falamos de Customer Journey Mapping, estamos a falar muito de uma coisa que é o Customer Experience, que é algo que é falado cada vez mais. As marcas acho que estão a começar a dar muita importância a isso, com muitas boas razões para tal, porque hoje em dia nós já não vendemos só um produto, já não vendemos um serviço, o que nós vendemos é uma experiência que é muito completa e que envolve muitas fases. E a verdade é que se durante muito tempo a perspectiva dessa experiência era muito definida pela própria marca, portanto a marca oferece e define uma determinada experiência para o consumidor e acredita que o consumidor vai usufruir e fazer todo o caminho de uma determinada forma sequencial. Hoje em dia as coisas são um bocadinho diferentes. Algumas vantagens da análise e da definição no Customer Journey. Em primeiro lugar, permite-nos identificar aquilo que são os pontos de contacto ou touch points que uma determinada marca pode ter com os seus consumidores. Isto é fundamental, porque se nós não soubermos exatamente quais são os pontos de contacto nas diversas fases dessa jornada, a marca não tem a possibilidade de intervir em todos esses pontos de contacto. Obviamente que há aqueles que são preferenciais, são aqueles que as marcas querem interagir diretamente com o consumidor, mas é fundamental que as marcas tenham conhecimento de todos esses touchpoints, porque há muitos deles que quando a marca analisa todo esse processo, olhando para dentro, não os consegue identificar portanto, isso vai ser em detrimento de toda a experiência, porque, no fundo, não vai intervir. Depois, em cada um desses pontos de contacto, nós conseguimos trabalhar muito melhor o nosso consumidor se conhecermos efetivamente quais são as suas necessidades, por um lado, porque em cada uma das fases dessas jornadas, as necessidades do consumidor são muito diferentes e provavelmente são diferentes de consumidor para consumidor. Portanto, eu posso estar na mesma fase do que outra pessoa para tomar a decisão de compra de um determinado serviço. Vamos supor, por exemplo, que eu estou à procura de um ginásio. Dadas as minhas características, eu posso procurar, a minha necessidade pode ser muito diferente na procura. Eu posso criar um ginásio que tenha um horário alargado, porque durante o dia eu não vou ter possibilidade de ir ao ginásio e eu dou formação à noite, portanto acabo por sair tarde. Eu vou criar um ginásio que esteja aberto, se calhar até pelo menos à meia-noite. Uma outra pessoa que se calhar não trabalha durante a manhã tem uma necessidade um bocadinho distinta, prefere um ginásio que tenha se calhar menos pessoas lá durante o horário da manhã. Se calhar pessoas, para eles, a necessidade da procura de um ginásio baseia-se muito na localização geográfica do ginásio, por exemplo, a proximidade da escola dos filhos, para conseguir ir ao ginásio e depois deixar as crianças na escola. E se calhar para outras pessoas as necessidades são o facto do ginásio ter uma piscina, ou o preço do ginásio ser low cost, ser um bocadinho mais acessível, ou porque o ginásio tem que ter aulas, determinadas aulas, e por aí fora. Portanto, cada consumidor, no fundo, acaba por ter uma necessidade
ou várias necessidades distintas. E essas necessidades vão mudando depois de fase para fase na própria jornada de consumidor. Numa fase em que eu ainda estou a ponderar a inscrição num determinado ginásio, eu vou ter determinadas necessidades. A partir do momento em que eu já estou inscrito num ginásio, as minhas necessidades podem mudar. E o facto de nós analisarmos toda a jornada e todas essas fases permite-nos, de alguma forma, saber exatamente quais são as motivações do nosso consumidor em cada uma delas, e aí conseguirmos calcular ou estimar, pelo menos, as expectativas que eles vão ter e, de alguma forma, superar essas expectativas. Porque, no fundo, hoje em dia já não nos chega cumprir as expectativas que o consumidor tem relativamente a um determinado serviço ou a um determinado ponto de contacto, neste caso, porque quase todas as empresas, todos os nossos concorrentes o fazem. Nós temos que superar essa expectativa para realmente oferecer uma experiência de consumidor que seja válida e apreciada pelos nossos clientes. Além das motivações, uma das tarefas importantes associadas ao Customer Journey Mapping tem também a ver com a identificação de dificuldades que o nosso consumidor possa sentir ao longo de toda essa jornada, particularmente nos pontos de contacto que forem identificados ao longo do tempo. Portanto, no fundo, nós temos que perceber onde é que o processo está a falhar, quais são as dificuldades que eles vão sentir. Por exemplo, eu posso encontrar finalmente um ginásio através do seu site, por recomendação de alguém, chego ao site e digo, ok, este é mesmo o ginásio que eu quero frequentar. Como é que eu posso marcar uma aula de experimentação? É possível marcar no site diretamente? Tenho que ligar para lá? Tenho que ir lá fisicamente? Tudo isto podem representar determinadas dificuldades, porque se calhar eu encontrei um ginásio que não fica assim tão perto e não me justifica ir lá de propósito só para marcar uma aula de experimentação para voltar lá não sei quantos dias depois. Se calhar eu quero fazer essa marcação online e aí é uma dificuldade que se nós conseguirmos identificar facilmente a nível de Customer Journey Mapping, nós conseguimos melhorar. E é um bocadinho esse um dos grandes objetivos de todo o processo, efetivamente, encontrar medidas e pontos de melhoria ao longo deste processo. Se nós soubermos, que, por exemplo, que as pessoas não encontram as informações todas, e como é que nós podemos saber isso? Porque há contactos regulares, por exemplo, por telefone, ao nosso ginásio, sempre colocando as mesmas questões, por exemplo, a perguntar-nos, ok, mas qual é o vosso horário de funcionamento? Se calhar essa é uma informação que nós queremos, na fase adequada da jornada do nosso consumidor, ter essa informação bastante evidente. É algo que as pessoas querem saber de uma forma geral e porque não facilitar a vida deles. Portanto, aí é um ponto de melhoria que vai tornar a experiência melhor. Imagina que as pessoas têm questões. Porquê é que as pessoas têm que se deslocar fisicamente para esclarecer essas questões? Porquê é que nós não temos um sistema, sei lá, um chat, um e-mail, etc., que possa facilitar? Porque aí vai melhorar a experiência. Agora imaginem que nós até temos um chat, mas depois nunca está lá ninguém disponível para responder ao chat. As pessoas colocam questões e o chat é respondido horas depois em que a pessoa já não está presente. Isso existe o ponto de contacto, mas a experiência em si é má. E se nós conseguirmos, mais uma vez, identificar esses pontos mais fracos dos nossos touchpoints, nós vamos conseguir melhorar o serviço. E, obviamente, que quando nós analisamos uma jornada de consumidor, que por natureza é um processo extenso, nós vamos identificar sempre vários pontos que podem ser melhorados e várias ações de melhoria ao longo do processo. Mas é muito importante nós estabelecermos as prioridades. Portanto, nem sempre é possível melhorar tudo e alterar tudo no imediato. O facto de nós conseguirmos analisar várias jornadas de consumidores diferentes, nós vamos começar a identificar aqueles touchpoints que são efetivamente prioritários, porque são touchpoints onde se conjugam vários consumidores, onde várias jornadas acabam por passar por esse touchpoint e, portanto, ao melhorar esse touchpoint para um determinado consumidor, nós acabamos por melhorá-lo para muitos outros consumidores que nós queremos ter como target. E se nós conseguimos realmente definir as prioridades, identificar os pontos de melhoria e implementá-los, o que nós vamos conseguir no final é a satisfação dos nossos clientes. É oferecer uma experiência de consumidor adequada, uma experiência de consumidor realmente que eles valorizam e com isso a satisfação do cliente. E obviamente a satisfação do cliente ou do nosso consumidor é hoje em dia algo fundamental porque é aí que vamos conseguir obter resultados. Não se trata apenas de uma questão de conquistar novos consumidores, é também uma questão de fidelizar, manter os consumidores que nós temos e mais ainda um consumidor satisfeito. Isto não é novidade para ninguém, com certeza. Um consumidor satisfeito é um promotor do nosso serviço, da nossa marca, ou outros consumidores que possam vir até à nossa organização. Algumas perguntas
ou algumas questões comuns relativamente ao processo de Customer Journey Mapping, com que eu tenho deparado nos projetos que eu tenho implementado. Em primeiro lugar, uma das perguntas muito comuns é perceber exatamente qual é o âmbito do mapeamento de uma jornada de consumidores. Estamos a falar de uma questão estratégica ou tática. A verdade é que, pelo menos na minha perspectiva, quando nós fazemos um esforço e um investimento para mapear corretamente e com algum detalhe a jornada do nosso consumidor ou dos nossos consumidores, este é um processo que tem que fazer parte de um nível mais estratégico. As conclusões, as medidas corretivas, as ações a implementar e tudo o que nós conseguimos extrair dessa análise, desse trabalho, é algo que aí sim faz parte de um determinado plano tático. Portanto, não é uma ação puramente estratégica ou tática, é obviamente uma prioridade estratégica que tem resultados a nível táticos. E essa perspectiva faz com que não seja uma tarefa reservada a pessoas que estejam mais a trabalhar na estratégia, nem alguém que esteja mais na implementação. Estamos a falar de um processo que atravessa tanto o âmbito de marketing estratégico como o marketing operacional. É algo que, mais do que o marketing, envolve, no fundo, toda a organização. Porque toda a organização vai fazer parte dessa jornada. Desde que qualquer pessoa ou qualquer momento em que alguém da organização possa, de alguma forma, interagir com aquilo que nós consideramos o nosso consumidor, estamos a falar de um momento em que pode fazer parte do Customer Journey e aí um momento que tem que ser analisado, portanto, um momento em que nós podemos analisar estrategicamente e ter repercussões táticas depois no dia a dia. Outra questão comum relativa ao Customer Journey Mapping é o facto de se as jornadas do consumidor têm uma natureza normalmente linear ou cíclica. Um, se quisermos, e se o mundo fosse perfeito, as jornadas são sempre lineares. Isso seria maravilhoso para quem trabalha com isto, porque facilita muito a nossa vida. A verdade é que raramente o consumidor faz uma jornada linear até chegar ao final de todo esse processo. Há muitos passos em que dão para a frente e depois voltam um bocadinho atrás e depois voltam a dar 2 passos para a frente. É muito difícil para nós, muitas vezes, sabermos exatamente em que fase é que cada consumidor entra na nossa jornada, porque nós não conseguimos definir exatamente em que fase é que eles entram. Há pessoas que vão entrar exatamente na fase de estímulo, numa fase muito inicial em que nem sequer a necessidade está instalada. Entretanto, há outros consumidores que se calhar já estão numa fase em que entram na nossa jornada de consumidor depois de fazerem uma pesquisa descomprometida no mercado sobre serviços existentes e só aí é que efetivamente entram na jornada que nós definimos. E a verdade é que em qualquer um dos casos, seja linear ou seja cíclico, o importante é ter essa jornada definida. O que eu costumo recomendar, e também é assim que eu implemento nesses processos, é iniciar sempre com uma jornada linear, porque é muito mais fácil, não vale a pena complicar numa fase inicial, até porque muitas vezes a dificuldade em criar este mapa do Customer Journey faz com que muitas empresas e muitas marcas desistam do processo passado algum tempo. Portanto, começamos sempre pela forma mais fácil, que é definir uma jornada linear e à medida do tempo, à medida que vamos estando mais confortáveis, à medida que nós vamos ampliando as fontes de informação que nós temos, os dados que nós conseguimos recolher por research, nós aí vamos tornando essa jornada ou esse mapeamento um bocadinho mais complexo, criando então os ciclos que possam existir e aproximando mais da realidade. Mas como é que preciso começar sempre de algum lado? Não vale a pena complicar logo no início. E o mais simples é efetivamente traçar uma jornada linear e depois vamos fazendo os ajustes se forem necessários. Por fim, uma terceira pergunta muito comum tem a ver com o facto de como é que nós trabalhamos o mapeamento dessas jornadas de consumidor. Fazemos numa perspectiva muito macro, muito geral, fazemos para um consumidor, apesar de nós sabermos que nós vamos ter vários perfis de consumidores diferentes, ou fazemos um mapeamento para cada tipo de consumidor que nós conseguimos identificar. Idealmente, seria mapear para todos os consumidores que nós conseguimos identificar para o nosso produto ou serviço, mas na realidade isso é virtualmente impossível, porque não estaríamos a fazer mais nada e provavelmente o investimento envolvido nisso é muito grande. Portanto, o que nós normalmente fazemos é começar com alguns consumidores tipo mais macros e depois vamos especializando naqueles que realmente vamos considerando cada vez mais prioritários. Portanto, se nós achamos que temos um determinado perfil que representa um bom pedaço do nosso target, se calhar é um segmento válido para trabalhar em termos de mapeamento do Customer Journey. Se estamos a falar de um nicho de mercado muito, muito, muito específico, nós podemos optar por fazer ou não
esse mapeamento, exceto se esse nicho representar, por exemplo, um retorno muito grande para os nossos resultados e aí sim pode justificar. No fundo, o que nós estamos a falar aqui, se é geral, se é específico, se é um investimento maior, se é um investimento menor, estamos a falar de uma questão de retorno, é perceber o que é que aquele mapeamento de cada perfil de consumidor pode trazer em termos de retorno para ver se justifica ou não o investimento. Três características que são básicas, mas fundamentais para qualquer processo de Customer Journey Mapping. Primeiro, este é um processo customer-centric. Obviamente que os processos de gestão e a forma como os gestores olham para as organizações evoluiu muito nos últimos anos, nas últimas décadas, se quisermos. Aquela perspectiva de definirmos a estratégia de uma empresa, a visão de uma empresa a partir de dentro, muitas vezes à mercê daquilo que é a visão do próprio gestor, hoje em dia não é já muito adequada e o que nós fazemos é colocar muitas vezes o nosso consumidor no centro das decisões, daí customer centric, portanto o consumidor no centro, e tomarmos as decisões, muitas vezes até operacionais, de procedimentos internos, etc., tendo em conta sempre aquilo que é melhor para o nosso consumidor. Se vamos ter mais trabalho internamente, mas melhor a experiência do nosso consumidor, é algo que nós devemos fazer, porque é a satisfação dele que está em primeiro lugar. Se vamos tomar uma decisão, por exemplo, lançamento de um novo produto, este novo produto deve ser algo que seja procurado pelo consumidor e não algo que a empresa por si só queira lançar, porque tem know-how interno para o fazer, porque tem as linhas de montagem preparadas para isso, etc. Obviamente que todas estas questões ajudam, mas o mais importante é que realmente seja algo que o consumidor quer comprar, quer usufruir de alguma forma. Por caso contrário, estamos a criar um produto para nós e não para o mercado. Todas essas decisões parecem simples e eu acho que quando é abordado é muito óbvio, obviamente, que nós queremos ter o consumidor no centro das decisões. Mas depois, no dia a dia das organizações, é um processo que é um bocadinho mais complicado de implementar e é algo que tem que estar muito na mente de todas as pessoas da organização. Aliás, uma das coisas que mais se fala no último ano tem a ver, por exemplo, com a transformação digital das organizações. E muita gente associa a transformação digital à tecnologia, mas a tecnologia é só tecnologia. A base, ou o conceito base da transformação digital é efetivamente o conceito de customer-centric. É como é que nós conseguimos melhorar efetivamente toda essa experiência do consumidor, alterando processos e pessoas internas com recurso à tecnologia. Isto é que é a transformação digital e que é colocar a experiência do consumidor no topo das prioridades, no core de todas as nossas decisões. Portanto, esta abordagem muito, muito mais customer-centric. Nós vamos voltar a falar disto quando passarmos para a parte digital, portanto, eu vou deixar por aí, mas não podemos esquecer esta importância de termos o consumidor sempre no centro das nossas decisões, em tudo o que tem a ver com a organização. Mais uma vez, desde procedimentos básicos, como é que nós podemos melhorar a experiência deles, desde a própria comunicação e o marketing, os pontos de contacto, as lojas físicas e por aí fora, tudo isto deve ser pensado com o consumidor no centro. Depois, quando nós fazemos Customer Journey Mapping, uma das coisas fundamentais é definirmos um propósito para todo este processo que possa, de alguma forma, traduzir-se em ações específicas. O que é que eu quero dizer com isto? O Customer Journey Mapping é uma ferramenta, e é só isso, é uma ferramenta de trabalho que pode ser utilizada em vários âmbitos. Se nós não tivermos efetivamente um propósito, um objetivo definido para esta ferramenta, nós vamos acabar por nos perder um bocadinho no processo. Exemplos de propósito para o Customer Journey Mapping. Um dos processos que eu tenho estado muito atento, porque para mim faz todo o sentido, é o caso da utilização de Journey Mappings não para fora, mas para dentro. Portanto, numa perspectiva de olharmos para os nossos colaboradores como consumidores, se quisermos, e traçarmos um bocadinho um mapeamento de toda a jornada que eles fazem antes de entrar na empresa, dentro da empresa, durante o tempo que estão na empresa e muitas vezes até depois saírem da empresa. Portanto, isto é algo importante. Tem um nome específico que neste caso se chama Employee Journey Mapping. É uma ferramenta muito útil e muito explorada hoje em dia, ou pelo menos muito atento. As pessoas que estão mais ligadas aos recursos humanos estão muito mais atentos hoje em dia, porque no fundo o que eles querem é também que todos os colaboradores numa determinada organização tenham uma excelente experiência. Porque o que nós sabemos é que um colaborador mais motivado, mais satisfeito, mais envolvido, um engage com a própria empresa, vai gerar uma produtividade muito superior, vai gerar resultados também muito melhores e, por sua vez, até vai transmitir uma imagem muito mais positiva para fora
para os nossos consumidores e para outras pessoas que se calhar estão no mercado de trabalho à procura de uma oportunidade. Portanto, permite também que a própria marca, de alguma forma, atraia talentos até ela. Portanto, quando as pessoas desejam ir trabalhar para uma determinada empresa. Tirando a questão do Employee Journey Mapping, a parte do Customer Journey Mapping também pode ser utilizado para melhoria de serviços, pode ser utilizado numa perspectiva mais de comunicação, que é aí que nós vamos focar mais um bocadinho quando chegarmos à parte do digital, ao tema do nosso webcast em específico, mas pode ser utilizado basicamente para tudo o que nós queremos dentro de uma organização, desde identificação de procedimentos. Eu quero melhorar os procedimentos, quero melhorar customer service, e aqui é importante salientar que é muito comum haver uma confusão entre Customer Experience e Customer Service. São duas coisas muito distintas, até porque, por base, o serviço só existe quando as pessoas já são potenciais consumidores e a experiência pode ir muito antes disso. De qualquer das formas, nós, quando partimos para um processo de Customer Journey Mapping, nós temos sempre que ter este objetivo muito definido. O que é que eu quero efetivamente analisar e melhorar, portanto, com este processo? Porque só assim eu vou conseguir efetivamente identificar a posteriori aquelas ações que possam ser implementadas. No âmbito deste webcast, porque é esse o nosso tema, nós vamos olhar para o Customer Journey Mapping numa perspectiva de ferramenta para nos ajudar a navegar no ecossistema digital hoje em dia. Portanto, já vou voltar a isto. Vou só apresentar então a terceira característica, portanto, Customer Journey Mapping, que eu acho que é importante falarmos ainda. Tem a ver com o seu caráter de ser mensurável e avaliável. Portanto, nós não conseguimos melhorar nem avaliar nada hoje em dia que não possa ser medido, que não possa ser de alguma forma avaliado. Portanto, o que eu quero dizer com isto? Se nós estamos a avaliar fases e touch points e índices de satisfação do nosso consumidor ao longo de uma determinada jornada, é muito importante nós identificarmos em cada uma dessas fases, em cada um desses pontos de contacto, o que é que nós queremos efetivamente avaliar. Nós temos que encontrar aquilo que são os KPIs, que para quem trabalha em marketing é o nosso BABA, a nossa ferramenta básica de trabalho. Portanto, identificar os nossos Key Performance Indicators, os indicadores de performance, para sabermos exatamente o que é que nós queremos medir em cada fase, o que é que esses valores representam e de que forma é que esses valores podem ser melhorados para, mais uma vez, identificarmos as tais ações de medida corretiva à frente, as tais ações de melhoria. Portanto, se nós conseguimos saber claramente qual é o nosso propósito deste mapeamento da jornada, se nós sabemos exatamente porque é que estamos a analisar o Customer Journey, portanto, ter um objetivo, um propósito específico, nós conseguimos então em cada um dos passos, em cada uma das fases, em cada um dos touch points, identificar então aqueles KPIs que nós queremos. Por exemplo, se eu quiser saber se, por exemplo, o meu site é um dos touch points numa determinada fase, eu posso identificar um conjunto de KPIs, nomeadamente as visitas, quantas pessoas chegam lá, quais são as origens de tráfego, quantas pessoas desistem, quantas pessoas realmente passam para o passo seguinte da jornada, pode ser um formulário, quantas pessoas vão preencher, dessas pessoas que preenchem, quantas pessoas efetivamente chegam à conversão do serviço. Portanto, para saber se aquele tráfego é qualificado e das pessoas que realmente compram um produto, quais são aqueles que se mantêm satisfeitos, porque se calhar esses representam o tal tráfego qualificado porque o meu produto realmente vai ao encontro das expectativas que têm, não são pessoas que compraram quase por engano e ao receberem o produto ou serviço acabam por ficarem frustrados e desiludidos e por aí fora. Portanto, esta definição de KPIs é um processo que nós fazemos no início do processo, à medida que nós vamos identificando as fases e os pontos de contacto, e a partir daí, este é um processo a longo prazo. Portanto, é um processo que nos obriga a acompanhar ao longo do tempo e ir identificando e avaliando, portanto, em todas essas fases, os nossos KPIs, ir medindo, ir percebendo, em termos de avaliação, se estamos a chegar ao nosso goal, à nossa meta, se é algo que nos deixa satisfeito, portanto, algo que nós queremos manter, algo que se calhar está um bocadinho abaixo do pretendido, portanto, nós vamos ter que melhorar e por aí fora. Portanto, é um trabalho muito analítico, mas que é muito fundamental para todo este processo. Aliás, todo o processo de mapeamento da jornada do consumidor tem o propósito de chegar a essa avaliação. Portanto, isto é um trabalho analítico, é aquela parte para quem gosta de métricas, para quem gosta de analisar coisas e chegar a conclusões, é fundamental de se fazer. Traçar um Customer Journey Mapping só para traçar, só para dizer que está feito e acreditarmos que vai correr tudo bem, acaba por ser um bocadinho
um desperdício de investimento, porque raramente este processo é feito de uma só vez e raramente acertamos tudo numa primeira oportunidade. Portanto, é muito importante, mais uma vez, nós medirmos tudo o que acontece e conseguirmos avaliar. Portanto, depois de termos esta visão muito genérica do que é Customer Journey Mapping, nós vamos declinar isto realmente para aquilo que é o nosso tema do webcast, que tem a ver com o Digital Customer Journey Mapping. E a razão pela qual nós definimos este tema para este webcast tem a ver com algumas dificuldades que nós sentimos que existem no mercado, nomeadamente muitas vezes dos formandos que chegam até à FLEG, de saberem exatamente o que é que eles devem ou não devem fazer no digital, quais são as áreas de investimento que vale a pena, se querem estar nas redes sociais, quais são, quanto é que devem investir em AdWords, se querem trabalhar com programmatics, etc, etc, etc. Portanto, isto tem uma razão muito simples. O digital já existe há muitos anos, ou os canais digitais já existem há muitos anos, e a verdade é que se nós olharmos hoje em dia para todo o ecossistema de canais e de ferramentas que existem, isto é algo que é muito, muito, muito confuso e que acaba por ser muito difícil nós sabermos exatamente onde temos que estar e em que coisas é que nós temos que investir. E muitas vezes, muitas empresas acabam por dispersar tanto o seu investimento, e se pensarem numa empresa mais pequenina que não tem um orçamento ou um budget de marketing por aí além, é muito importante nós sabermos exatamente onde nós vamos investigar. Daí a importância das marcas conseguirem perceber como é que podem navegar nesse ecossistema, que os canais são mais do que muitos, os consumidores estão completamente dispersos em todos esses canais, e a única forma de nós conseguirmos investir corretamente nos sítios é saber exatamente quais são os canais, os meios, as plataformas e qual é a forma de estar em cada um deles, tendo em conta o que é que os consumidores valorizam, onde é que eles estão em cada uma das fases e agirmos, portanto, de acordo com isso. Isto faz todo o sentido hoje em dia, falarmos sobre isso, mas a verdade é que não começou assim. Portanto, nós durante muito tempo trabalhámos muito a estratégia digital baseada num funil de conversão muito linear, onde a preocupação era exclusivamente empurrar muitas pessoas para dentro do funil, acreditando que depois no final algumas pessoas vão pingar daí em conversão. E a verdade é que isto poderia fazer algum sentido numa altura em que existia meia dúzia de canais realmente válidos para investir, mas hoje em dia essa não é a realidade. E hoje em dia nós temos muito mais canais realmente interessantes e válidos e nem sempre temos os recursos e o investimento necessário para estarem todos. Portanto, esta abordagem mais do passado, focada exclusivamente em aonde vou investir e de que forma vou investir, é uma abordagem muito mais media-centric, portanto, centrado nos meios que existem, em que quem está do lado da marca acredita que, ok, as pessoas veem televisão, eu vou investir na televisão. As pessoas veem sites, vou comprar vendas nos sites. As pessoas estão a fazer pesquisa, vou sobrecarregar parte do meu investimento em AdWords. As pessoas estão no Facebook, bora lá criar uma página de Facebook. E por aí fora. Portanto, sem uma estratégia muito, muito específica para cada um, mas muito mais com uma preocupação de estar onde o consumidor está. Hoje em dia, a abordagem media-centric faz um bocadinho menos sentido. O que nos faz muito mais sentido é pensarmos numa perspectiva customer-centric, como eu falei inicialmente. Portanto, esta abordagem customer-centric permite-nos não só saber ou tomar decisões de investimento com base no potencial de um canal, mas sim com base realmente na perspectiva, na visão do consumidor relativamente a cada canal. Portanto, eu não vou estar no Facebook porque o Facebook é a rede social com mais utilizadores ativos. Eu vou investir no Facebook porque o nosso consumidor, numa determinada fase da sua jornada, recorre ao Facebook para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que eu possa responder melhorando a experiência dele. Portanto, se é no Facebook, por exemplo, que o meu consumidor vai pesquisar pelo restaurante onde ele vai jantar a seguir ao webcast, é no Facebook que eu quero estar, mas se calhar o Zomato, por exemplo, é muito mais interessante para isso hoje em dia. Então eu sei que numa fase em que um consumidor está à procura de um restaurante onde vai jantar a seguir, eu vou querer investir no Zomato como um canal prioritário. E se quiser posso fazer no Facebook na mesma, mas se tiver que escolher um, eu vou tentar perceber onde é que realmente as pessoas vão em maior volume e onde as pessoas realmente ficam melhor servidas. E depois é engraçado porque à medida que nós vamos mapeando toda essa jornada, nós vamos percebendo que muitos desses canais
estão presentes em várias fases, o que torna com que a abordagem da nossa marca nesses mesmos canais ou nessas mesmas plataformas tenham que diferenciar de fase em fase, porque as necessidades, as dificuldades, as frustrações, as motivações do consumidor também é diferente em cada uma delas. Portanto, algumas coisas que eu acho que é fundamental nós vermos também numa perspectiva de Digital Customer Journey Mapping, portanto, o mapeamento da jornada do consumidor, numa perspectiva de navegar nesse tal ecossistema digital, é perceber, em primeiro lugar, que os consumidores são mais do que uma lista de características. Portanto, eu acho que já pouca gente pensa assim, mas isto é muito aquela perspectiva de marketing há umas décadas atrás. Portanto, pensar, ok, eu pego no mercado, posso segmentá-lo em 4 ou 5 públicos-alvo, em que eu junto algumas características demográficas e posso enriquecer com algumas características comportamentais e pronto, tenho o meu mercado trabalhado, segmentado e é só escolher quais são os segmentos que eu quero como target e começar a trabalhar. Se nós pensarmos um bocadinho sobre isto, esta é uma forma muito redutora do próprio mercado. Faz-me muita confusão, por exemplo, hoje em dia, chegar a alguns projetos e dizerem que o target deles são mulheres. Eu tive isto esta semana ainda, uma reunião em que me disseram que o target deles eram as mulheres caucasianas entre os 30 e os 40 anos, com poder de compra, com filhos e que trabalham. Eu, na perspectiva deles, isto é um target já muito específico. Na minha perspectiva, e numa perspectiva de Customer Journey Mapping, isto é uma grande parte das mulheres em Portugal dentro de uma faixa etária. E se nós dissermos a uma mulher que pertence a esse segmento, que é assim que nós a descrevemos, ela provavelmente fica ofendida. Porque elas são todas diferentes. É o mesmo que me dizerem, ok, quem és tu, Gabriel? E eu chegar aqui e dizer, ok, eu sou uma pessoa natural de Macau, que vive em Portugal há 20 anos, e que tenho 37 anos. Portanto, eu sou muito mais do que isso. Ou de chegar aqui e dizer, eu sou um profissional de marketing. Eu sou muito mais do que aquilo que eu faço profissionalmente. Portanto, reduzirmos a caracterização de um público-alvo só um perfil destes muito baseados em dados demográficos e alguns dados comportamentais acaba por ser muito redutor. Nós temos que ir um bocadinho mais a fundo e nós já vamos falar disso um bocadinho mais à frente. Outra coisa que é importante e que tem a ver com isto que eu acabei de dizer é efetivamente que temos a consciência de que os consumidores, além de ter um determinado perfil e pertencer a um grupo grande de pessoas que correspondem a um determinado perfil, cada consumidor pensa, sente e faz coisas diferentes. Portanto, duas mulheres caucasianas entre os 30 e os 40 anos, que vivem em Lisboa e que trabalham e que têm filhos, vão se sentir, pensar e fazer coisas de forma diferente perante a mesma situação. Se calhar algumas delas vão ter uma reação semelhante, mas há muitas delas que não. A mesma mulher pode olhar, por exemplo, para ir a um ginásio, por exemplo, à hora do almoço, como uma oportunidade de descarregar energias e a outra como um custo, porque se for ao ginásio não pode ir visitar o filho à escolinha durante a hora do almoço. Portanto, nós não podemos assumir só porque têm a mesma idade, têm a mesma localização geográfica, têm o mesmo comportamento perante algumas situações que elas vão ser iguais em todas as situações. E o facto de nós pensarmos que os consumidores são todos diferentes nestes 3 níveis, e são nesses 3 níveis que eu normalmente trabalho, como vocês vão ver à frente quando entrarmos neste mapeamento, é o que pensam, o que sentem, o que fazem em cada uma das fases. Isto permite-me identificar várias informações úteis e que me vai facilitar muito o meu trabalho. Em primeiro lugar, saber o que é que um determinado consumidor faz numa dada fase da jornada do consumidor é uma forma espetacular para eu identificar quais são os touch points onde eu vou trabalhar. Ok, ele está numa fase de pesquisa por um serviço que consiga colmatar uma determinada necessidade. O que é que ele vai fazer? Vai ao Google pesquisar. Por exemplo, vamos supor que é essa tal mulher caucasiana de entre os 30 e os 40 anos e por aí fora. Ela está à procura de um carro novo. O que é que ela faz? É ao Google que vai pesquisar, vai ler o fórum Auto hoje, vai a um stand e pede uma opinião, vai às redes sociais e pede uma recomendação dos amigos sobre o carro que ela deve comprar, vai falar com o marido em casa, vai falar com uma amiga que percebe imenso de carros, vai comprar uma revista para ler, vai ler um blog de alguém que fala sobre carros. Portanto, nós temos que identificar claramente o que é que este determinado consumidor vai tentar fazer nessa fase. Porque se eu souber exatamente o que ela faz, eu posso identificar vários pontos e ela vai pesquisar no Google. Portanto, esse é um ponto de contacto que eu tenho que estar atento nessa fase. Porque se não me encontrar aí, eu vou perder uma oportunidade. Vai ler um determinado fórum sobre carros. Ok, se calhar eu quero estar presente nesse fórum, seja via publicidade ou seja por content.
Vai perguntar nas redes sociais. Ok, se calhar aí eu não consigo participar diretamente porque vai perguntar aos amigos, mas eu posso promover user-generated content de consumidores já atuais da minha marca. Aliás, se toda a experiência dos meus consumidores atuais é boa, claramente eles vão recomendar a minha marca e o meu modelo de carro. Portanto, se nós identificarmos o que eles fazem, nós conseguimos saber claramente quais são esses touch points que nós podemos querer trabalhar. Depois, nós vamos passar a uma fase em que tem a ver com o que eles pensam e sentem em cada fase. Esta mesma mulher pode sentir muitas coisas durante a fase de pesquisa. Pode sentir raiva, por exemplo, porque da última vez que comprou um carro foi enganada e convencer-lhe a comprar um carro que não servia as necessidades dela e estava muito acima daquilo que ela precisava. Pode sentir vaidade porque agora pode ter um carro muito melhor e se calhar vai querer um carro descapotável XPTO. Vai sentir receio porque se comprar um carro demasiado bom, se calhar está a investir parte das poupanças que tem, que poderia ser mais útil para, sei lá, explicações para os filhos e por aí fora. Portanto, nós temos que olhar para essas emoções, porque o que nós sabemos relativamente à psicologia do consumidor e à forma como nós tomamos decisões é que as decisões são tomadas com uma base emocional. Portanto, nós temos que identificar aquelas emoções que podem ser catalisadoras dessa tomada de decisão, as emoções que vão fazer com que os consumidores digam sim e avancem para o passo seguinte da jornada que nós definimos. Ou aquelas emoções que vão fazer com que ele pare na jornada e nós vamos tentar um, aniquilar essas emoções que são inibidoras da tomada de decisão. Portanto, é chegar lá, ok, ela tem medo porque se investir o dinheiro todo, agora vai tirar das poupanças e se o filho quiser ir passar férias com ela no verão, depois ela já não pode. Então, porquê é que nós não começamos logo a falar numa perspectiva de pagamento em prestações? Porque aí o impacto é menor. Ou falar, por exemplo, em garantias que o carro pode ter numa perspectiva de retoma, se ela estiver numa situação de aflição e tiver que voltar a vender o carro rapidamente, ou, por exemplo, falar em serviços extras que possam representar depois em poupança a longo prazo, quando se comprar o carro connosco, por exemplo, as garantias, as revisões grátis e garantias durante não sei quantos anos e por aí fora. E depois também vamos à parte a parte mais racional do processo, que é o que é que elas pensam nesta fase. Porque nós sabemos que apesar da tomada de decisão ter uma base muito, muito, muito emocional, a razão é fundamental para nós fazermos a pós-racionalização do processo. A emoção permite-nos gerar uma intenção da ação, mas depois é a razão que faz com que nós realmente sintamos confortáveis de avançar com essa decisão. Portanto, e é aí que nós vamos trabalhar. Portanto, depois de nós conquistarmos as pessoas emocionalmente, nós vamos entregar as razões que vão fazer com que a pessoa realmente diga, ok, eu vou avançar nesse processo. Então eu tenho que pensar, tenho que saber exatamente o que é que o nosso consumidor está a pensar. Por fim, nós não podemos nunca esquecer de algo que é muito importante também na jornada do consumidor, que é que os consumidores vão desistir facilmente do processo. Portanto, se nós não garantirmos que todos esses touchpoints funcionam bem e que superam as expectativas do nosso consumidor para uma experiência completa, eles podem desistir a meio. E o desistir a meio não é só o facto de nós perdermos um potencial consumidor. O desistir a meio também fazer com que todo o investimento que foi feito nas fases anteriores à desistência terem sido completamente desperdiçados. Até porque eles desistem porque existem alternativas. Não vale a pena pensarmos que hoje em dia o consumidor vai estar agarrado, tirando poucos setores onde eventualmente existe um monopólio, isto não é uma realidade. Portanto, eles facilmente têm alternativas, podem comprar exatamente o mesmo produto noutro sítio, ou podem comprar um produto substituto que é tão bom ou melhor do que o nosso, pelo mesmo preço, etc, etc, etc. Portanto, nós temos que garantir que o foco não seja exclusivamente no serviço e no produto que nós vamos oferecer, mas sim em toda essa experiência e trabalhar então todos esses pontos de contacto. Agora, como é que isto se faz? Uma das coisas que está sempre na base do mapeamento de uma jornada de consumidor é a definição de personas. O que é a definição de personas? É pegarmos, por exemplo, num segmento do público-alvo, aquele segmento muito macro, muito amplo, e tentarmos declinar ou tentarmos humanizar esse segmento em pessoas mais tangíveis, com características mais tangíveis, um bocadinho mais palpáveis. Portanto, muitas vezes nós damos um nome à persona,
por exemplo, continuando com o exemplo das senhoras dos 30 e 40, caucasianas e por aí fora, eu vou dizer a Ana, tem 35 anos, portanto ela não tem entre 30 ou 40, tem 35 anos, é professora, tem 2 filhos, trabalha numa escola perto aqui do Saldanha, um, comprou um carro há 5 anos atrás, pretende neste momento trocar de carro. Quando pensa no carro, tem algumas necessidades muito específicas, como tem 2 filhos, quer um carro que seja confortável para todos, portanto não pode ser um carro só com 2 lugares, se calhar quer um carro com 5 portas, porque assim é mais fácil as entradas e as saídas, se calhar vai valorizar mais a questão da segurança e do conforto do que propriamente do design ou da velocidade. Como faz poucas viagens fora da cidade, normalmente são viagens curtinhas, portanto vai valorizar determinadas características mais técnicas, se calhar até prefere que o carro com conforto não seja demasiado grande, porque vive numa zona que exige um, que seja, que seja difícil de estacionar, portanto, um carro um bocadinho mais pequeno pode facilitar e por aí fora. Portanto, nós começamos a criar um persona que tem características que são iguais em todas as fases. O que nós fazemos a seguir é começarmos a pensar então nas várias fases dessa jornada, que é o que é que esta pessoa vai fazer até à compra do produto e o que é que vai acontecer também depois da compra. Portanto, e aí sim, em cada uma das fases, nós vamos então tentar analisar o que ela pensa, o que ela sente e o que ela faz. E eu, quando falo em analisar, não é especificamente imaginarmos, porque é isto que muita gente faz, imaginarmos o que é que esse consumidor ou esse persona faria. É efetivamente fazermos pesquisa, research nesse sentido. Seja por métodos de observação, por roleplay, questionários, recolha de dados. Hoje em dia nós conseguimos recolher tantos dados online que nos vai facilitar muito nesse processo. E começamos a incluir essas informações no nosso no nosso Customer Journey Mapping. E nós vamos começando a perceber as características deles. Mas antes de nós começarmos a traçar a forma como o nosso persona está em cada uma das fases, nós temos que primeiro definir quais são as fases. Uma tendência que existe muito, eventualmente é errada, quando se traça um Customer Journey, é associar muito ao final da jornada o processo de compra. A verdade é que hoje em dia não é suficiente levar as pessoas até à compra. Nós temos que trabalhar todo o processo de pós-venda. Portanto, porque isto vai fazer parte da experiência. Pensem numa coisa muito simples como a ida a um restaurante. Há todo um processo em que eu vou tomar a decisão em relação ao restaurante. Há o processo de compra, que é aquele momento em que eu efetivamente entro no restaurante. Quando eu me sento, todo o serviço que me é prestado durante a refeição, nós podemos achar que isto faz parte da fase da compra, do produto ou do serviço, e depois existe todo o depois desse processo. Quando eu saio de lá, por exemplo, existem formas do restaurante estimular a pessoa a deixar o review num Zomato, num Fork, seja o que for. Como é que eu posso levar com que as pessoas voltem? Entrego no final um voucher que traga a pessoa de volta. Às vezes os restaurantes entregam um cartãozinho que permite que o consumidor leve, porque há algumas pessoas que levam e depois dão a algum amigo para irem lá experimentar o restaurante, por aí fora. Portanto, pelo menos 3 fases a jornada do consumidor deve ter, que é toda a fase do antes da compra, o pre-touch, que é como eu costumo designar nos meus projetos, que é toda aquela fase antes de terem contacto até efetivo com a minha marca, ou com o meu produto, ou com o meu serviço. Há o ponto da compra, que é o ponto de touch, quando realmente há contacto e que termina com a aquisição do produto ou do serviço. E depois há toda a experiência pós-compra, a verdadeira experiência de utilização, de usufruto daquilo que a pessoa adquiriu ou comprou. Isto, se tivermos essas 3 fases, este modelo é muito parecido com o modelo que foi criado ou divulgado pela Procter Gamble em 2005, que é um modelo muito simples. É um modelo muito básico, muito limitador para os dias de hoje, mas que tem 3 fases. Portanto, há um estímulo das pessoas que levam com que as pessoas entrem naquilo que eles chamam de first moment of truth, que é um momento de decisão de compra. Eles caracterizam esse momento como um momento shelf, de prateleira, em que a pessoa imagina que estão num restaurante, num supermercado, olham para a prateleira e escolhem uma lata de salsichas em vez das outras latas de marcas concorrentes.
E depois ainda existe uma terceira fase que é a experiência do usufruto do produto. É quando abrem a lata, vão comer, mas mais do que só utilizar, para mim, pelo menos hoje em dia, nós temos que considerar também, como Second Moment of Truth, todo o processo de estar no supermercado e levar, por exemplo, eu posso até comprar uma determinada lata de supermercado da marca própria do supermercado. Mas depois eu chego lá e perco meia hora na fila para pagar, etc. E por aí fora a minha experiência vai ser má. Não tem a ver diretamente com o produto, mas toda a minha experiência é desagradável. E o facto da experiência desagradável pode fazer com que eu da próxima vez prefira ir a outro supermercado de uma marca concorrente onde essa marca de salsichas não existe. Se nós tornarmos essa jornada um bocadinho mais complexa, nós conseguimos ir introduzindo várias fases, tanto na fase pré-touch, como na fase pós-touch e na própria fase de touch. Por exemplo, a Google, uns anos depois da Procter Gamble, introduziu mais uma fase dentro daquele modelo que eu apresentei de First Moment of Truth, que tem a ver com o estímulo, e aqui no pontinho final onde diz shelf, é na verdade o First Moment of Truth da Procter Gamble e depois continua para a frente. Mas a grande novidade introduzida pela Google é aquele momento entre o estímulo e o shelf, que é o ZMOT, ou Zero Moment of Truth, que é algo que caracteriza muito os nossos processos atuais, que tem a ver com aquilo que eu costumo designar de pré-shopping, a pré-compra, onde as pessoas começam a pesquisar em produtos alternativos, começam a procurar recomendações, vão ver vídeos, vão perguntar às pessoas da sua rede de contacto, ler reviews e por aí fora, para facilitar a sua tomada de decisão. Porque, na verdade, o consumidor hoje tem muita dificuldade em escolher aquilo que quer. Nós queremos que alguém experimente teste produtos. Eu, por exemplo, sou daquelas pessoas que eu gosto de comer e gosto de comer bem. Portanto, eu gosto de ir a bons restaurantes. É daquelas coisas que eu não sinto que estou a gastar dinheiro, sinto que é uma coisa que vale a pena. Portanto, para mim é muito importante chegar a um restaurante e eu sei, ok, eu não me importo pagar um bocadinho mais se a refeição for realmente boa ou se eu vou experimentar algo que eu nunca experimentei e que toda a experiência seja agradável. Então eu faço muito Zemote na escolha dos meus restaurantes. Tipicamente à noite, a hora de almoço é uma coisa para despachar. Mas à noite eu faço bastante processo de pré-shopping, quando eu vou jantar fora com os meus amigos. Portanto, eu vou ao Zomato, vou ler reviews, vou tentar ver os restaurantes, vou ver o que é que as pessoas dizem, que pratos é que as pessoas recomendam. Eu vejo fotografias dos pratos que são servidos. Por exemplo, eu posso chegar a um restaurante, à página do Instagram de um restaurante, por exemplo, e ver fotografias brutais da comida que é servida. E depois vou ao Zomato para ler um bocadinho mais e eu começo a ver as pessoas a dizerem que o serviço é mau, que demoraram 50 minutos só para serem atendidos, que os empregados eram mal educados, que, por exemplo, os talheres estavam sujos, sei lá, N razões ou N avaliações negativas podem fazer com que eu acabe por não adotar esse restaurante, portanto, que nunca chegue sequer à fase do shelf. E a verdade é que isso acontece, por exemplo, também na escolha de hotéis. Hoje em dia, todos nós fazemos isso quando estamos à procura de um hotel. Pouca gente vai diretamente a um hotel para reservar um quarto. Nós vamos ao Booking, vamos ler reviews, vamos ver o que é que as pessoas disseram. Inclusivamente, por exemplo, quando eu tenho pouco tempo e preciso encontrar rapidamente um hotel, eu até coloco no filtro que é, eu não quero ver hotéis com uma avaliação abaixo de X estrelas. Portanto, quero já excluir à partida todos aqueles que têm avaliações negativas. E depois eu ainda quero ver porque é que as pessoas avaliam bem, porque mais uma vez a minha necessidade pode ser diferente das outras pessoas. Um, eu vou fazer uma viagem agora em dezembro em que vou ter dois pedaços completamente diferentes nas minhas férias. Há um pedaço em que vou estar em Bangkok, que são férias um bocadinho mais citadinas, onde aquilo que eu vou valorizar mais é a localização do hotel. Portanto, eu comecei a pesquisar por hotéis, neste caso no Booking, e fui tentando procurar por avaliações que tenham a ver com localização, com acessibilidade, a facilidade de chegar aos transportes e por aí fora. E depois de Bangkok eu vou passar uma semana em Phuket. E em Phuket eu vou estar a fazer férias de praia. É daquelas que eu sei que vou passar um bom pedaço de tempo dentro do hotel. Eu quero uma coisa perto da praia. Ou que tenha uma praia privada, ou que tenha uma piscina espetacular, porque eu sei que vai ser muito mais umas férias de modelo resort. Ok, portanto, eu tenho necessidades diferentes e vou procurar. Há pessoas que vão a Bangkok e procuram uma espécie de um resort, porque vão passar muito tempo dentro do hotel, mas não é aquilo que eu quero.
Portanto, a minha pesquisa vai ser muito diferente e eu vou valorizar coisas completamente distintas. Portanto, quem está a trabalhar essa jornada de consumidor vai ter que ter em conta realmente que há consumidores completamente diferentes. Há pessoas que vão a Bangkok para férias mais citadinas, há pessoas que vão lá porque são férias de piscina, praia, sol e por aí fora. Há pessoas que vão lá para férias com a família, portanto vai ter eventualmente com crianças, etc. Vão ter necessidades provavelmente diferentes das minhas, porque eu vou lá, vou sair à noite, vou querer localização central, perto de bares, discotecas e por aí fora. Se cá uma família pode preferir um sítio um bocadinho mais calmo, uma zona se calhar um bocadinho mais afastada do centro e por aí fora. Portanto, o que nós sabemos é que para nós definirmos essas fases todas da jornada do consumidor, e podem ser N, eu tenho aqui, por exemplo, várias fases de uma potencial jornada de consumidor que podemos querer analisar, e nós, o primeiro passo que nós temos que fazer é realmente fazer pesquisa, fazer research, para saber quais são as fases pelas quais o nosso persona passa. Porque só depois é que nós conseguimos analisar o comportamento do persona em cada uma dessas fases. Portanto, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é pensar, ok, eu tenho este persona, e vou começar, lá está, numa jornada muito, muito linear, que é começar a pensar, ok, vamos achar que ele simplesmente não, nem sequer está à procura de um hotel. Portanto, ninguém, acho eu, escolhe um destino de férias por causa de um hotel, a não ser que sejam aquelas férias em que nós vamos passar 2 semanas dentro do resort. Caso contrário, normalmente nós procuramos o hotel depois de escolher um destino. Portanto, o nosso estímulo pode ser falar sobre o destino. Eu vou dizer às pessoas, venham a Bangkok fazer férias em dezembro, portanto, passam o Natal em verão e por aí fora. Depois as pessoas começam a fazer uma consideração inicial. É um processo de zemote, mas um bocadinho mais introspectivo, que é pensar, ok, isso faz sentido ou não eu ir, se posso ir este dezembro, tenho férias, não tenho, se as pessoas que vão viajar comigo vão gostar ou não vão e por aí fora. Depois, para complementar esse processo de consideração inicial, eu faço então o pré-shopping. Começo a pesquisar o que é para fazer na Tailândia. Eu vou querer férias citadinas. O que há? Como é que é a vida noturna? Restaurantes, se a comida é boa, como é que é o tempo no verão, se é época baixa, época alta, se há uma época complicada em termos de clima e por aí fora. Portanto, eu vou fazer toda a minha coisa de pré-shopping e, a determinada altura, tomo uma decisão que sim, vou à Tailândia, vou começar a procurar o hotel. E aqui eu posso voltar para trás e começar a fazer o meu Zemote para um determinado hotel. E eu começo, de todos os blogs que eu li sobre Bangkok, eu com certeza que já vou ter na minha mente uma série de referências de hotéis que as pessoas foram falando, mas vou ao Booking, vou ao TripAdvisor, vou até ao Google Maps para ver os sítios que eu quero visitar e a proximidade dos hotéis. Começo a designar determinadas zonas que podem fazer sentido, até ao ponto de ler reviews, etc., e chegar à conclusão que é, ok, é este hotel que eu quero fazer a reserva da minha semana. Então, passo ao processo de compra e vou ao Booking, ou vou ao site deles, ou vou ao Expedia. Portanto, tenho N formas diferentes de fazer a minha reserva para fazer o meu processo de compra. Depois do processo de compra, passamos à fase seguinte. Se eles enviam-me um e-mail ou não de confirmação, como é que é o processo de check-in, por exemplo? Eu chegando lá, vou ficar meia hora à espera. Se eles oferecem ou não o serviço de transfer do aeroporto para o hotel. Depois do check-in, vou levar as malas lá para cima. Qual é o aspecto do hotel? Qual é a minha primeira impressão? Quando eu chego ao quarto, qual é a qualidade do quarto, a higiene do quarto, da cama, o conforto? E depois todos nós vamos exigir coisas completamente diferentes. Há coisas que, calhar, para mim, vai superar completamente as expectativas. Para outras pessoas é algo que é básico num quarto de hotel, é algo que eles exigem à partida. Por exemplo, o facto de me dizerem que vão ter Wi-Fi é uma coisa que não vai superar as expectativas. Para mim é obrigatório. Se não tiverem Wi-Fi, eu não ia para lá. E se o Wi-Fi não funcionar bem, isto pode estragar a minha experiência toda. Mas o facto de terem ou não terem um minibar no quarto, se calhar para mim não faz grande diferença. Mas há outras pessoas que se calhar é super importante ter um minibar, mais do que ter Wi-Fi. Eu tive uma experiência já há uns bons anos atrás, pá, há 15 anos atrás, em Cabo Verde, por exemplo, fez-me imensa confusão. Que o hotel onde eu estava não tinha água quente. E eu fui reclamar à recepção a dizer, ok, eu preciso de água quente. E para eles foi uma surpresa. Eu parecia que era a primeira pessoa a reclamar sobre isso.
porque eles dizem, mas está tanto calor, porque é que precisa de água quente? E eu a tentar insistir, mas eu no verão tomo banho com água quente. Portanto, as minhas expectativas eram muito diferentes do outro consumidor. Das duas, uma, ou eles sempre ignoravam essa queixa, ou então é uma queixa que não era muito comum. Portanto, hum, seríamos personas completamente diferentes, eu e esse determinado consumidor. Portanto, todas essas fases, depois de nós fazermos research de quais são as fases, então passamos à fase seguinte, efetivamente, de definir hum, o comportamento do nosso persona em cada uma dessas fases. Agora, mais uma vez, este é um processo, o que nós definimos aqui é um processo completamente linear. E obriga, se nós quisermos, mas isto não acontece na realidade, obriga que a pessoa comece na fase do estímulo, que passe para a consideração inicial, que passe para o emote e depois à decisão de compra, à experiência pós-compra e por aí fora. Isto é algo que não é, obviamente, o que acontece com toda a gente, acontece de todas as formas. Um exemplo, por exemplo, que para mim é particularmente importante e algo que a McKinsey chama de loyalty loop, que é, por exemplo, uma pessoa que tem uma excelente experiência pós-compra. Imaginem que eu chego então a Bangkok em dezembro, vou a este hotel e fico completamente convencido, superou completamente as minhas expectativas. Para o ano, quando eu decidi voltar a Bangkok, eu não posso não fazer toda a jornada do início. Eu, se calhar, já não preciso ser estimulado, já não vou fazer pré-shopping, etc. Eu vou diretamente ao site do hotel e reservo novamente a minha estadia. Porquê? Porque eu tive uma boa experiência e fiquei satisfeito. Então cria-se aqui um ciclo de loyalty, de fidelização, em que permite com que eu já, quando volto a entrar numa jornada de consumidor, entre diretamente na fase de compra. Ou pelo menos entre diretamente noutra fase mais próxima da compra e não do início. Agora, de uma forma alternativa, imaginem que eu chego a esse hotel e a minha experiência é horrível. Eu detesto esse hotel. O que é que acontece? Quando eu decidi voltar a Bangkok, vamos supor que eu volto lá em abril, um, eu vou voltar à fase de Zemote. Zemote à procura de um outro hotel, porque eu vou querer voltar à cidade, mas nunca mais a esse hotel. Então eu vou começar a pesquisar por outro hotel. Portanto, para um novo hotel, a minha jornada como consumidor vai começar imediatamente no Zemote, porque já não houve necessidade de fazer estímulo e a consideração inicial já estava arrumada. Portanto, aí nessa nova jornada consumidor para um novo hotel, eles têm que trabalhar como um consumidor que entra diretamente no Zemote. O que é que eu quero dizer com isto, com estes dois exemplos? É que quando nós trabalhamos em Customer Journey Mapping, nós não podemos garantir que todos os consumidores começam no primeiro passo e terminam no último e que este é um processo linear. O que nós temos que garantir é que em todas as fases o consumidor pode ser correspondido em pleno. Portanto, que o nosso consumidor consiga encontrar realmente uma solução para as necessidades que têm, de uma forma corresponder às expectativas que eles têm e conseguir de alguma forma também resolver, portanto, tudo o que eles precisam resolver naquela fase. Basta que as coisas não corram bem numa determinada fase, seja ela qual for, nós podemos perder esse consumidor, esse consumidor pode sair da nossa jornada. A verdade é que ele pode sair da nossa jornada para entrar na jornada num produto concorrente, ou simplesmente pode sair e desistir do processo. E isto obriga-nos a prestar muita atenção em todas essas fases. Muitas vezes as marcas investem muito na fase do estímulo, por exemplo, muita publicidade, muito outbound marketing, muito convencer e estimular e persuadir as pessoas, mas depois prestam muito pouca atenção a todas as outras fases seguintes. Há outras que investem muito na fase da compra. Portanto, vamos garantir que se as pessoas entrarem na minha loja ou no meu restaurante, por exemplo, garantir que se entrarem no meu restaurante vão ter o melhor serviço possível, os meus empregados vão ser espetaculares a atender, a comida vai ser muito boa, a velocidade, a qualidade, etc. Tudo 5 estrelas. Mas depois não investem nas fases anteriores. Como é que vão levar pessoas até lá? E também não investem nas fases posteriores, que é como é que vão incentivar com que as pessoas que já estiveram falem sobre o restaurante para trazer mais pessoas. Portanto, não estão a tirar o potencial todo de toda a qualidade que eles estão a gerar numa única só fase. Outra coisa que é importante, por exemplo, é investirmos na fase do Zemote.
Imaginem que eu coloco o meu investimento todo na fase do Zemat. Garantir que se estiverem à procura de um produto, de uma solução que o meu produto possa representar, portanto, um determinado consumidor tem um problema, eu tenho um produto que resolve esta situação. Eu vou garantir que a fase Zemat seja espetacular. Eles vão encontrar o meu produto, vão encontrar montes de reviews sobre o produto, recomendações, vou ter ali alguém para lhe responder todas as perguntas, etc. E ele toma a decisão de compra, mas depois, para comprar efetivamente, é um pincel. E eles têm que deslocar fisicamente em 300 km para ir à minha loja física, ou comprar online, mas depois a forma como eu vou entregar o produto é só daqui a 3 meses, ou o produto chega e o produto não está em condições, ou então ele toma a decisão de compra e quando compra percebe que o produto quase que duplica em termos de preço, porque por CTT vão ter que pagar mais não sei quanto. Todas essas coisas vão, mais uma vez, interferir na experiência do nosso consumidor e vai piorar toda essa experiência do nosso consumidor, mais uma vez levando-nos a sair dessa jornada. Portanto, é essencial que nós façamos research em todas essas fases. Eu tenho que saber exatamente em todas essas fases o que é que o consumidor quer, o que é que ele precisa, quais são as frustrações que ele tem, quais são as motivações e por aí fora. E é um processo que é feito de uma forma contínua. Eu tenho que fazer research, mais uma vez, em cada uma dessas fases e saber exatamente o que é que o consumidor pensa, sente e faz. Porquê? Porque se eu souber o que ele pensa e o que ele sente, eu vou conseguir saber quais são as expectativas deles, o que é que eles espera e garantir que eu consigo oferecer algo que vá ao encontro daquilo que eles esperam. Às vezes, aquilo que eu tenho para oferecer até é muito superior àquilo que eles esperam. E isso acaba por ser espetacular, porque supera as expectativas, ou às vezes é só um desperdício de investimento. Porque eu posso superar muito, mas são coisas que eles não valorizam de todo, é um bocadinho diferente. Por exemplo, eu nunca usei um cofre do quarto do hotel. Eu sei que há pessoas que colocam lá dinheiro, passaportes, etc. Eu nunca usei. Portanto, ter ou não ter um cofre, para mim, não é uma mais-valia dentro do quarto do hotel. Agora, se o hotel investe um balúrdio para ter um daqueles cofres completamente topo de gama, XPTO, etc., para mim em particular, então foi um desperdício de investimento. Eu não vou ficar mais ou menos satisfeito. Mas há determinadas coisas que o hotel pode investir e então aí sim trazer uma mais-valia, não só para mim, que vou valorizar muito, mas a todas as pessoas. Por exemplo, a questão do Wi-Fi, para mim vai ser fundamental. Eles investem num bom serviço de Wi-Fi dentro do hotel, mesmo aquelas pessoas que não consideram fundamental, se calhar vão usufruir e vai também melhorar a experiência deles. Esses são aqueles pontos que são particularmente importantes, porque não há pontos que vão satisfazer no mesmo nível a todos os consumidores, mas há pontos que vão satisfazer muito a alguns e que vão mesmo assim melhorar um bocadinho nos outros. E esses pontos são particularmente importantes. O que nós queremos identificar aqui, no fundo, é saber o que é que eles gostam e o que é que eles não gostam. Portanto, saber quais são as frustrações, uma terminologia que nós usamos muito em Customer Journey Mapping, saber quais são os pain points, os pontos de dores que os consumidores têm, para quê? Para nós identificarmos as melhorias, aquilo que podem ser ganhos na experiência de consumidor. E mais uma vez, isto tudo é numa base de research. Agora, como é que isto pode nos ajudar a navegar no ecossistema digital? Ok, o que é que adianta eu saber o que é que um determinado consumidor pensa, sente e faz em cada uma das fases da jornada? O que é que isto me vai ajudar a decidir quais são os meios digitais onde eu vou investir e de que forma é que eu vou estar presente? Eu normalmente separo isto em duas partes. Primeiro, o fazer. O que é que o fazer me permite? E eu vou usar como exemplo a fase do Zemote. Portanto, eu olho para o Zemote e penso, ok, tenho esta fase do Zemote e o que é que as pessoas fazem durante esta fase? Isto para mim é fundamental. Porquê? Porque é a forma como eu vou perceber exatamente onde é que eu tenho que estar, o que é que eles vão fazer em Zemote. É recomendações que vão ler em algum sítio, eu tenho que estar nesses sítios. É pesquisa no Google, tenho que trabalhar SEO e AdWords. É social media, qual ou quais redes? De que forma é que vão lá? É nas próprias páginas que vão ver depois as reviews, por exemplo, no Facebook, se assim eu tenho que trabalhar esta componente. Quais é que são os mais prioritários? Isso eu consigo medir, eu consigo saber o volume de pessoas que eu consigo gerar para um determinado sítio a partir de uma determinada fonte de tráfego. Então eu vou tentar saber de onde é que vêm essas pessoas, como é que eles chegaram, para eu começar a identificar os meus touch points onde eu vou realmente investir
o meu dinheiro, vamos supor, por exemplo, a decisão da compra de um curso, de uma formação. Onde é que as pessoas vão pesquisar? As pessoas vão pesquisar no Google, eu vou garantir que para determinadas keywords que eu vou pesquisar, e eu como é que vou saber essas keywords? Da forma como eles pensam e sentem, que é aquilo que me vai dar informação sobre isso. Vou analisar trends relativamente a keywords, fazer então o meu processo todo de keyword research e começar a identificar, portanto, como é que eu tenho que segmentar as minhas campanhas de AdWords, como é que eu vou otimizar em termos de SEO o meu site, e depois vou perceber, não, mas as pessoas também às vezes pedem recomendações sobre ações de formação nas redes sociais. Então eu vou garantir que eu vou estar atento aos sítios, é algum grupo específico no Facebook, é no LinkedIn, em algum grupo, as pessoas vão diretamente às páginas, vão às páginas, o que é que elas procuram nas páginas, são reviews, são posts. Portanto, eu vou ter que buscar essa informação toda, em primeiro lugar, garantir que eu estou presente nesses touchpoints prioritários e realmente identificar qual é a forma que eu tenho de estar nesses pontos de contacto. E depois começar a avaliá-los, vou começar a definir KPIs. Quer saber, ok, eu estou a fazer um investimento em AdWords, vou começar a definir os meus KPIs, quais são os CTRs dos meus anúncios, quais são as taxas de conversão do tráfego que eu consigo gerar de AdWords para o meu site que realmente resulte num pedido de informação sobre os cursos. Se depois as perguntas, de uma forma um bocadinho mais qualitativa, se as perguntas que nos fazem depois do contacto comercial são perguntas que poderiam ser esclarecidas na landing page desses anúncios de AdWords ou não, e por aí fora, porque eu aí sim entro então no tal processo mais a longo prazo, nesse processo contínuo de otimização de toda essa experiência do nosso consumidor ao longo desses passos. Depois, tenho a outra parte em que eu analiso o que é que o consumidor está a pensar e a sentir nesta fase. Quais são as motivações e as preocupações que ele sente nessa fase. Por exemplo, relativamente à formação, se calhar sente que já fez formação no passado e que não cumpriu, portanto, neste momento tem algumas reservas em fazer novo investimento. Se calhar sente que, de uma forma geral, a formação é uma coisa muito dispendiosa, portanto, eu sei que eu vou ter que lhe entregar os argumentos para justificar esse investimento. Se calhar sente que o ponto mais importante da formação é o formador que vai ministrar essa ação, portanto, eu tenho que garantir que essa informação é transparente e que a descrição do formador pode realmente ajudar essa tomada de decisão. Tem que ver o que é que ele está a pensar quando compra, que garantias é que ele procura, quais são as expectativas e por aí fora. E uma das coisas muito importantes para mim, pelo menos, quando eu trabalho no Customer Journey Mapping, quando crio personas, se eu sei como ele pensa e como ele sente, eu começo a saber como ele fala sobre o problema que ele tem, como é que ele se refere à solução do problema, como é que ele descreve as suas dores, porque é exatamente com a mesma linguagem que eu vou querer construir a minha mensagem. Porque eu vou estar a falar exatamente a mesma mensagem, vou referir-me ao problema que ele tem e à solução que ele precisa com a mesma linguagem que ele utiliza, e isto vai criar uma identificação muito maior com o meu target, ele vai se identificar muito mais facilmente e vai compreender muito melhor a mensagem que eu tenho para passar. Portanto, não é só saber quais são as motivações e as preocupações para corresponder a isso, mas também na construção do próprio copy, muitas vezes da própria mensagem. Eu digo copy, mas poderia ser uma imagem em que eu consiga utilizar a imagem de alguma forma para transmitir aquilo que ele pensa e sente, porque só sabendo realmente o que ele pensa e sente é que eu consigo, eu não quero usar a palavra manipular, porque não é bem manipular, mas corresponder a isso. E mais uma vez aqui vamos medir. E é por isso que nós trabalhamos depois com testes A/B, para testar vários cópias diferentes, vários formatos diferentes, várias imagens diferentes, para realmente perceber exatamente o que é que funciona e não funciona. Isto faz parte da research. É um research que não é só inicial, mas é um research que vai existir sempre. Portanto, se há um investimento para mapear jornadas de consumidor, é assumir à partida que este é um investimento a longo prazo. É algo que nós, obviamente que eu não tenho que fazê-lo todos os dias, assim que eu tiver o processo mais ou menos oleado, mas de X em X tempo eu tenho que voltar, porque os consumidores mudam todos os dias. E eu tenho que garantir que realmente o mapa que eu tracei da jornada continua a fazer sentido, se todas as características que eu defini do meu consumidor continuam a fazer sentido. E se eu realmente fizer essa análise do meu persona relativamente àquilo que pensa, sente e faz em cada uma das fases,
eu rapidamente e facilmente consigo identificar os pontos de contacto onde eu vou querer investir e de que forma é que eu quero estar presente e que tipo de serviço e informação eu tenho que prestar em cada um desses pontos. Isto é uma forma muito mais fácil depois de justificar os investimentos, pelo menos numa primeira fase, porque nas fases seguintes são os próprios resultados com base, que podemos calcular, por exemplo, com base nos KPIs que nós definimos, é que vão continuar a justificar um determinado investimento, porque uma coisa é, com base no research, definir que temos que estar em 5 pontos de contacto com determinadas formas de testar, mas depois eu vou testar isto no terreno. E eu posso testar logo em produção, ou posso testar isto pedindo a determinadas pessoas que correspondam àquele persona para testar e realmente verificar se a jornada, se o processo, a experiência em si melhorou, se realmente as pessoas seguem, portanto, a experiência de uma determinada forma, se realmente aquilo que eu introduzi acrescenta ou não acrescenta valor no processo e por aí fora. Portanto, isto é um processo que demora imenso tempo, existem N formas de fazer. Nós temos, por exemplo, trabalhado ou ajudado na definição de Customer Journey Maps, portanto, em várias ações de formação, etc. E o que nós fazemos isto é um processo muito colaborativo, mas tem uma componente muito grande de research. Realmente, há muita pesquisa que tem que ser feita, nós trabalhamos muito com algumas ferramentas específicas de pesquisa, desde a observação, questionários, sondagens, análises de dados, porque hoje em dia, mais uma vez, temos dados às vezes que até parecem demais para analisar, mas temos muita informação que podemos usar para fazer. E depois vamos construindo então os personas e os comportamentos em cada uma das fases para depois ser avaliado com base em KPIs que definimos e por aí fora. Portanto, nós estamos basicamente no fim. Portanto, se quiserem colocar alguma questão, podem fazê-lo através do chat e eu vou esclarecer. Portanto, antes de terminar, portanto, só voltar a referir, portanto, 3 pontos que são essenciais no mapeamento do Customer Journey. Mais uma vez, Customer Centric, como vocês perceberam, é tudo centrado no consumidor, é o que ele pensa, o que ele faz, o que ele sente, que é fundamental. Portanto, aqui não tem a ver com o que a empresa quer, mas sim o que o consumidor quer. Até em termos de linguagem, quando estamos num processo de mapeamento da jornada consumidor, que é muito importante, porque existe uma tendência, quando nós fazemos isto com as pessoas internas numa empresa, dizer nós disponibilizamos esse serviço, nós fazemos isto aqui lá, mas estamos a fazer um Customer Journey. O que nós queremos é o consumidor procura aqui, o consumidor faz isto. Portanto, não é tanto o que a gente disponibiliza, mas sim o que eles procuram e o que eles fazem. Depois, não se esqueçam do propósito. Nós analisámos um propósito muito básico de utilização do mapa de Customer Journey, mas existem muitos. Dei alguns exemplos no início, deste Employee Journey Mapping, de utilizarmos o Customer Journey Mapping para melhoria de serviços e por aí fora. E, mais uma vez, tudo isto tem que ser mesurável e avaliável. Portanto, eu já estou a ver uma questão no chat. Eu vou só passar ao slide seguinte, que tem os meus contactos. Portanto, quem quiser representar... Portanto, vou começar pela questão da Sara, que tem a ver com a disponibilização da apresentação. Sim, Sara. Por exemplo, tem aqui o meu e-mail. Se me enviarem um e-mail ou se me contactarem via LinkedIn ou Facebook, eu envio-vos o PDF. De qualquer das formas, o webcast é gravado e vai estar disponível daqui a uns dias, provavelmente a partir do nosso site. Mas se quiserem receber o PDF, enviam-me um e-mail ou contactem-me através do LinkedIn ou Facebook e eu faço o envio do PDF. Está bem? Portanto, relativamente à questão do Filipe. Portanto, o Filipe pergunta, eu fiquei com algumas dúvidas na distinção entre fases da Customer Journey e Touchpoints. Numa fase não há necessariamente uma oportunidade de contacto com a empresa. Existe efetivamente isso, Filipe. Portanto, o que acontece é que numa fase podem existir vários touchpoints. Agora, isto vai depender muito do esforço que nós colocamos na identificação e na definição das fases. Por exemplo, se eu for mesmo ao detalhe, e imaginem que eu posso identificar a jornada que eu defini mais complexa, de sempre acho que tinha 37 fases. Portanto, e mesmo assim, em cada fase, eu conseguia identificar vários touchpoints. Mas se eu continuasse a esmiuçar cada uma das fases para chegar a fases ainda mais específicas, eu eventualmente vou chegar a fases que correspondem a um touchpoint específico. Ok? Mas se eu trabalhar em jornadas um bocadinho mais macros, porque normalmente é o que nós conseguimos fazer, desculpem,
Portanto, que é o que nós conseguimos fazer muitas vezes. Nós vamos trabalhar uma fase com um conjunto de touchpoints. Por exemplo, uma fase em que a pessoa, por exemplo, está à pesquisa de uma solução para um problema, a fase da pesquisa, vão ter diversos touchpoints, porque as pessoas vão pesquisar em vários sítios e vão andar para a frente e para trás. Vão primeiro ao Google, depois vão às redes sociais, depois voltam ao Google, depois vão às redes sociais. Portanto, nós temos é de garantir os vários touchpoints, que os vários touchpoints estejam a entregar aquilo realmente que é necessário. Isto só é possível se nós soubermos quais são em primeiro lugar, sabemos como é que nós temos que atuar em cada um deles e por fim, perceber exatamente o que é que o consumidor quer e não quer em cada um deles. Respondi à questão ou não, Filipe? Vou só aguardar. Sim, ok, perfeito. Bom, eu não sei se há mais alguma questão que alguém queira colocar. Se não colocarem agora, também não há qualquer problema. Mais uma vez, tem aqui os meus contactos: gabrielaugusto.fleck.pt, LinkedIn, Facebook. Falem comigo. Isto é um tema que me interessa muito. Se quiserem, por exemplo, alguma literatura sobre isso, falem comigo que eu posso vos enviar, desde alguns blogs que eu sigo nesta área, livros que existem sobre isto que são bastante bons. E que falam toda a parte sobre no Customer Experience, Customer Journey Mapping, etc. Se quiserem aprender mais sobre isso, também podem falar connosco. Nós vamos ter em breve um curso de 14 horas exatamente sobre isto, em que nós vamos pôr isto tudo em prática, de uma forma colaborativa e, portanto, se quiser informação à medida, podem contactar-nos também para o efeito. Bom, se não tiver mais nenhuma questão, acho que para já é isto. Estou só a ver que está mais alguém. Temos aqui mais uma questão. Portanto, do Filipe. Portanto, a Customer Journey é customer-centric, mas com o consumidor livre de ações de marketing. Ou podemos incluir, por exemplo, estratégias de SEO e resultados pagos no Zemote. Vou tentar ver se percebi a questão. O Customer Journey é sempre customer-centric. A questão é, nós podemos falar de SEO e podemos partir do princípio que nós fazemos o SEO, por exemplo, otimizando o nosso site. Mas nós vamos otimizar o nosso site com base no research de keywords, que são as keywords que o nosso consumidor utiliza. Por isso é customer-centric. Portanto, eu não vou otimizar o meu site com base naquelas keywords que eu gostaria que o consumidor usasse para pesquisar, mas sim aquelas que eles utilizam efetivamente. É por isso que nós fazemos keyword research. Eu não sei se é exatamente disto que estamos a falar, Filipe. Ajuda-me um bocadinho com a questão, porque no fundo tudo o que nós vamos fazer depois para corresponder vai ter que ser customer-centric, porque não basta identificar como touchpoint a pesquisa ou o Google. Eu tenho que saber exatamente o que é que ele faz na pesquisa, que tipo de keywords é que ele vai usar para pesquisar. E então todas as ações que eu fizer a seguir, a parte mais tática, é que vai corresponder às conclusões que eu tiro a partir desse research. Portanto, o Filipe está a escrever mais qualquer coisa, deixa-me só perceber. Vou aproveitar para beber água. Ok, a previsão do comportamento do consumidor deve ser como se não houvesse estratégias em ação, ou seja, por exemplo, não dizer que o consumidor está num site e vê um anúncio, porque isso já é interação, é já a interação da empresa. Mas a previsão de comportamento do consumidor deve ser como se não houvesse estratégias em ação. A questão é que nós vamos ter sempre que assumir, Felipe, que o consumidor pode estar a fazer qualquer coisa. Ele nunca vai seguir, ou quase nunca, ele vai seguir a jornada como foi definida linearmente do início ao fim. Portanto, nós temos é de assumir que ele pode entrar a qualquer momento. Ele pode entrar na jornada ao cair dentro do nosso site, porque alguém não definido por nós. Imagina que alguém utiliza o nosso serviço e escreve sobre o nosso serviço no seu blog. É uma coisa que a empresa não controlou e se calhar nem previu na sua jornada porque não tem conhecimento que isto acontece ou iria acontecer. Então o que é que acontece aí? Nós temos uma entrada da jornada num passo muito à frente, porque a pessoa já cai diretamente no nosso on media, no nosso site. O que nós temos que prever é quando alguém cai de assim de paraquedas no nosso site, o que é que ele vai procurar? Se calhar vai cair diretamente numa homepage. É fácil na nossa homepage para ele identificar as soluções que ele pode estar ou não à procura. Por exemplo, uma das coisas que nós usamos muito journey mappings para fazer é trabalhar numa perspectiva de user experience no próprio site. É uma das ferramentas que se utiliza
em definição de UX. Porquê? Porque nós também criamos personas quando trabalhamos User Experience no site. Criamos personas, tentamos perceber qual é. Aqui muitas vezes falamos de User Journey Mapping ou User Experience Mapping. Portanto, saber quais são os botões que eles clicam, como é que ele navega, etc., até chegar àquele que é o ponto interessante do nosso processo, porventura compra. Portanto, de que forma é que ele chega até lá e nós mapeamos todos esses passos e temos que garantir que ele realmente, cada passo contribui para o avançar nessa jornada. É isto? Ok. Pode, Filipe. Aliás, tanto o site como as redes sociais, todos os outros elementos da empresa fazem parte de touchpoints, são dos touchpoints até mais importantes, porque são os pontos de contacto que são on media da empresa, portanto, meios próprios, site, até, por exemplo, se sairmos do digital, a minha loja física, etc. Tudo isto são touchpoints que são fundamentais. São fundamentais porquê? Até porque são aqueles que nós controlamos, portanto, são aqueles que nós melhor conseguimos trabalhar. Portanto sim, todos esses canais, desde redes sociais, site e outros elementos da empresa, devem fazer parte dos touchpoints. O problema é quando a empresa investe nesses elementos e eles não fazem parte de nenhum touchpoint da jornada do consumidor, por isso são investimentos que não servirão para nada. Portanto, se eles não fizerem parte do Customer Journey, é um desperdício de dinheiro, provavelmente. Portanto, é exatamente o contrário. Ok. Obrigado, eu. Portanto, não sei se há mais alguma questão. Eu estou aqui a olhar para o chat. Penso que não. Pronto, se não houver mais nenhuma questão, muito obrigado. Se tiverem alguma questão, falem comigo por estes contactos que estão aqui nos slides. E, portanto, se quiserem assistir ao próximo webcast, vai ser sobre o Google Shopping. O tema é Google Shopping, portanto, vai ser com o Marco Gouveia em novembro. Podem se inscrever diretamente no nosso site.